Nós vamos trazer as informações em tempo real aqui no nosso Jornal do Piauí e vamos começar o nosso quadro Tempo Real de hoje falando de política, falando de administração pública e de uma situação financeira que envolve a cidade de Teresina, as dificuldades financeiras da cidade de Teresina, a necessidade de reorganização das suas contas. Para falar a respeito desse assunto, claro, nós temos a participação da Lívia Pessoa e de Elivaldo Barbosa, que já estão aqui com a gente, e temos como convidado o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, presidente Kennedy Barros, que já está aqui com a gente. Presidente, antes de mais nada, desejo uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, vamos falar um pouco a respeito dessas condições da Prefeitura de Teresina em relação aos anúncios feitos recentemente pelo prefeito Silvio Mendes e o quadro da situação financeira da cidade de Teresina. Para começar, nós vamos trazer aqui algumas informações na tela do Jornal do Piauí, daquilo que nós apuramos dos primeiros passos dados pela comissão instaurada pelo prefeito na tentativa de encontrar soluções para a crise financeira na cidade de Teresina. Primeiro, o seguinte, a comissão avaliou uma série de questões. A primeira delas, os empréstimos que foram feitos pela cidade de Teresina nos últimos tempos e que representam todos os meses uma conta de 33 milhões de reais que a prefeitura precisa pagar para garantir que não haja atrasos nessas parcelas. São empréstimos feitos para motivos diversos. Obras, projetos, recuperação da saúde, como foram feitos aí nesses últimos anos. O fato é que todo mês 33 milhões de reais saem do cofre da prefeitura para fazer esse pagamento. Esse valor está preocupando os integrantes da Comissão de Finanças da Prefeitura de Teresina, da Comissão de Organização das Finanças da Prefeitura de Teresina, composta por 7 secretarias. 33 milhões. Qual é o outro dado em relação a essa operação de crédito? Esses contratos foram feitos com várias instituições bancárias. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco do Desenvolvimento da América Latina, Caixa Econômica Federal, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, por exemplo, foi um empréstimo, para fazer investimentos no Lagoas do Norte, empréstimos para fazer investimentos para recuperação de pavimento. E no caso do Banco do Brasil, o último empréstimo realizado, para poder compensar aqueles problemas da crise da saúde pública, foi um empréstimo de 500 milhões. E esse é o que mais preocupa a Prefeitura nesse momento. Então, todo mês a Prefeitura pega 33 milhões e dá para essas instituições bancárias, porque ela fez um contrato de empréstimo. Então, esse é um ponto. O outro dado que a gente vai trazer aqui é o exemplo desse contrato. O que mais preocupa hoje a Prefeitura de Teresina. Contrato com o Banco do Brasil. Um empréstimo de 500 milhões de reais. Todo mês, 33 milhões é pago. Desses 33, 13 milhões são descontados logo na primeira parcela do FPM para o Banco do Brasil. E aí a taxa de juros, o juro contratado, é de 165% do CDI, 24,33% de juros ao ano. Esse valor é um valor considerado muito alto, se comparado com outros contratos bancários. E agora a Prefeitura está tentando renegociar essa dívida para diminuir a quantidade de parcelas por mês que está sendo paga para os empréstimos bancários e assim ir organizando as contas da Prefeitura. Detalhe, a Prefeitura de Teresina paga 33 milhões por mês para os bancos, sendo que ela tem uma receita própria de aproximadamente 233 milhões. Ou seja, sobram 200 milhões e boa parte desses valores de receita própria são utilizados, ou quase tudo, para pagar servidores, para pagar os funcionários, a folha de pagamento. Um outro dado que a gente traz aqui, do que a gente levantou hoje, dos primeiros atos do grupo de trabalho formado pela administração. Eles estão fazendo uma avaliação das dívidas que foram empenhadas ao longo do tempo e as dívidas não empenhadas. Dívidas empenhadas é aquelas já reconhecidas, processos concluídos, e as não empenhadas é aquelas pessoas que dizem que prestaram um serviço para a Prefeitura. Olha, eu prestei um serviço, mas não recebi. Então eles estão avaliando esses dois casos. Os processos concluídos e aqueles que ainda estão, as pessoas dizendo que fizeram o serviço, que estão sendo checados se fizeram o mesmo. E aí há um outro ponto. No setor educação, a Prefeitura fez uma eleição das prioridades. Olha, nós não podemos deixar faltar remédio, não pode faltar educação, não pode faltar merenda, não pode faltar transporte. No setor educação, 3 prioridades. Não pode parar o transporte, não pode parar a merenda, não pode parar o serviço dos terceirizados. Não pode parar os estudantes sendo levados para as escolas, não pode ser suspenso o alimento desses estudantes
E as pessoas que prestam serviços como limpeza, vigilância, serviços gerais, também têm que estar lá para que as escolas possam funcionar. Considerando, claro, que não há atraso de pagamento de servidores, portanto, professores, por exemplo, não estão sob risco de perder os seus salários. A preocupação é manter os serviços terceirizados para que as escolas funcionem. E aí, no setor ainda educação, o que a gente apura de informação dos primeiros trabalhos é o seguinte: são 189 ônibus que estão fazendo transporte escolar. O custo disso, R$7 milhões por mês. A prefeitura está pagando esses 7 milhões por mês. Mas tinha uma preocupação, uma dívida de 6 milhões, que estava em aberto, que poderia comprometer o transporte coletivo. E aí, vamos lá na próxima informação, a dívida já foi paga, a dívida foi priorizada e a Prefeitura de Teresina, já por uma medida desse conjunto de discussões da comissão, paga essa dívida para garantir que não haja interrupção desses 189 ônibus transportando os estudantes. Então, isso já foi um assunto resolvido. A dívida já foi paga e agora a Prefeitura vai manter o pagamento de 7 milhões desse contrato por mês. Vamos trazer outro ponto aqui, ainda na educação. Os contratos que podem ser reduzidos já estão em discussão. Merendas, monitoramento eletrônico e terceirizados. E aí, como é que vai acontecer essa discussão? Vamos lá, para a próxima informação aqui na tela. As empresas terceirizadas estão sendo notificadas sobre a redução de pessoas. Haviam escolas com quantidade diferente de terceirizados. Então, uma escola com 100 alunos tinha 3 terceirizados. E uma outra escola com os mesmos 100 alunos, as mesmas quantidades de sala de aula, com 10 terceirizados. Essa diferença de contrato está sendo avaliado pela prefeitura, que quer organizar isso. Tirar quem tem muitos ou, eventualmente, colocar em quem tem menos. E assim ir equalizando os gastos com os terceirizados. Outro ponto que também está sendo discutido e posto em prática: monitoramento eletrônico. A prefeitura já conversou com a empresa que presta serviço de monitoramento eletrônico nas escolas para reduzir o contrato de 1.800.000 para 1 milhão. Ou seja, uma economia mensal, uma economia do contrato de R$800 mil. Perceba que há essa economia feita pela prefeitura. O outro ponto é, na educação, a licitação da merenda. Olha, esse ponto é um dos pontos mais sensíveis considerados pela gestão, porque houve um contrato de licitação que começou em 2023 para fornecer merenda, concluído em setembro de 2024, e nesse intervalo, 2023, 2024 até janeiro de 2025, os preços dos alimentos mudaram. E há uma pressão dos fornecedores para aumentar o valor do contrato. E agora a prefeitura está negociando para evitar um aumento excessivo e evitar que haja um excesso de gastos com merenda, a partir do valor da inflação dos alimentos, mas também tendo o cuidado de fazer com que não haja uma interrupção desse contrato. Ou seja, o diálogo tem que ser feito de maneira que seja sustentável para as empresas, para que o processo não seja interrompido. Outro ponto que a gente traz aqui são os novos valores para a merenda, que estão em discussão com a ajuda da PGM. Essa negociação já começou, o diálogo já aconteceu e agora a Procuradoria-Geral do município está avaliando cada um dos valores dos alimentos para saber se está tudo em ordem para pôr em prática um valor que seja nem tão caro como gostariam os fornecedores, mas também não tão alto que não seja suficiente para a prefeitura pagar essa conta. O objetivo é não interromper o processo. Temos mais informações? Não, é essa aí, pronto. Então, esses são os pontos que foram levantados por nossa equipe hoje, num processo de apuração em torno das medidas que estão sendo tomadas para proteger o cofre público no momento crítico. O prefeito Silvio Mendes hoje falou sobre a espera das ações da comissão para a redução da dívida. Detalhe, tudo isso que a gente está trazendo são medidas em discussão que serão apresentadas até o dia 15 de maio, prazo dado pelo prefeito para a apresentação do plano de ação. Vamos ver o que disse o prefeito. O acompanhamento é o papel dela. Ela tem o dever de assim se comportar, de cobrar o que foi que aconteceu e, diante do fato ocorrido, as soluções possíveis para que a gente preste conta à cidade. A população está esperando por isso. E hoje o prefeito de Teresina participou de uma reunião, um encontro com vereadores a portas fechadas lá na prefeitura de Teresina. Você está vendo aí as imagens. Os vereadores foram até... A gente falou aqui ontem que esse encontro aconteceria e não seria uma convocação dos vereadores, mas um encontro de trabalho. Um encontro não chega a ser informal, mas é algo que não precede uma convocação que obrigue o prefeito a participar do encontro. Foi um encontro organizado
para que houvesse uma apresentação do prefeito dos números colocados aqui em relação a essa dívida da Prefeitura de Teresina. O prefeito falou sobre como foi a reunião com os vereadores. É sempre bom conversar, esclarecer, para que a verdade prevaleça. Ela às vezes demora um pouco, mas ela sempre tem um dia de chegar. Então é sempre bom. Fez o histórico do que aconteceu, seja nessa dificuldade atual, mas o que foi que aconteceu durante esse tempo todo para chegar a esse momento. E tem produto. Vamos aguardar o que é que a comissão vai sugerir, que medidas são necessárias. É preciso que a gente tenha muito calma, muito equilíbrio, bom senso, saber onde é que a gente pode conseguir esse reequilíbrio financeiro e do orçamento do município para cuidar da cidade. A cidade reclama muita coisa com toda razão. E o produto, que essa história vai para lá, vem para cá, não sei o quê, não, vamos conversar sempre. E surgiu uma proposta que eu acho que é boa, é que a gente tenha mensalmente, pelo menos, uma conversa de gestores com a Câmara, com os vereadores, que afinal de contas eles têm uma missão de fiscalizar, de olhar para a cidade, fazer reclamações, reivindicações, é mais do que legítimo. Então nós vamos fazer reuniões periódicas, pedir que eles fizessem uma agenda, começa logo depois do dia 15 com o resultado da comissão, que é que deve ser feito, e naturalmente depois discutir saúde, a pauta aberta, quais são os problemas e a dificuldade da saúde. E cada vereador, cada gestor, sempre que eu puder ir eu vou à Câmara, por que não? Né? Na casa do povo, eu também sou o povo. Então, que a gestão vá à Câmara, ou que a Câmara possa vir aqui, dependendo da dificuldade ou do problema a ser discutido, contanto que se busque soluções. É o que a cidade reclama, é isso. E se a gente não conversar, fica mais difícil.